Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar, dos episódios de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né? Já saiu o segundo episódio, intitulado Filhos do Cometa, e a gente vai, precisar dos spoilers aqui para poder conversar sobre esse episódio. Gente, a impressão que esse episódio deu foi muito boa. Eu particularmente gostei bastante desse episódio, tá? É um episódio que gira muito em torno, da personagem da Uhura, né? A personagem da Uhura, que era uma cadete, que tem uma vida pregressa ali meio que falada, né? Obviamente com um trauma de infância, né? Bem como a geração do Alex Kurtzman gosta, né? De colocar traumas de infância nos personagens, né? Mas é isso aí, a gente sabe que isso aí acontece. E aí o que acontece? Ela não tem tanta certeza, de se que quer continuar ou não a ter uma carreira na federação, e fica aquele impasse ali, né? Enquanto que a Uhura não sabe muito bem o que espera do futuro dela, né? O Capitão Pike, né, que já tem o seu futuro pré-determinado, né, também fica conversando um pouco sobre aquele dilema, né, com a número 1 dele, no caso. E aí a gente vai tendo essa história que vai sofrer uma interferência forte quando um cometa, né, aparentemente um cometa, vai destruir um planeta, e eles precisam destruir a trajetória daquele cometa, só que o cometa tem escudos, né? E aí eles vão fazer uma técnica ali para poder driblar esses escudos do cometa, né? Quando o cometa não se sente, né, entre parênteses, ameaçado, né, eles conseguem entrar na superfície do cometa. Eles descobrem uma grande estrutura que parece ter, entendeu, caracteres ali que parecem ser letras, né, parecem ser alguma linguagem, e a Uhura vai, né, como na sua primeira missão de grupo avançado, ela que conhece vários idiomas, né, porque na sua região do Quênia, onde ela mora, né, ela tinha que lidar com culturas de vários idiomas para poder se comunicar, então ela fala muitos idiomas, e ela é a linguista ali por excelência, que poderia decifrar esse enigma, né, no caso, né? E fica toda aquela questão ali, né? Você vê um diálogo dela com o Spock, né, dos dois conversando sobre a insegurança da Uhura, sobre a insegurança da sua primeira missão, coisa e tal, que ela não se sentia qualificada, né, para fazer a decodificação daquela linguagem. O Spock vai lá e encoraja ela, coisa e tal. E aí eles acabam descobrindo que esse cometa, né, ele tem uma linguagem, né, que fala meio que por notas musicais, né? Aí a gente se lembra da Uhura ali, né, que sempre gostou de cantar também, né, além de ser uma linguista muito eficiente, né? E você vê essa interação entre o personagem do Spock e da Uhura, que na Kelvin Timeline eles tinham um caso, né? A gente sabe que na série clássica mesmo, né, no caso, né, você tinha também uns flertes ali da Uhura com o Spock, né, e essa relação entre os dois é trabalhada nesse episódio, é uma coisa muito interessante. A gente vê que é um episódio muito centrado, tá, nos personagens, né, realmente da série clássica. Isso foi uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana, tá. A personagem ali, que é a chefe de segurança, que é a personagem nova, que seria a personagem mais kurtzmaniana da coisa, né, ela ficou meio deslocada nesse episódio. E a gente viu realmente, né, o próprio Capitão Pike também conversando, né, com uma espécie alienígena que era meio que uma guardiã, né, desse cometa, né, que tinha uma conotação religiosa, né, para essa espécie, né, esse cometa, né, no caso, né. E aí você tem toda aquela situação, né, daquele choque cultural de você não poder interferir, né, nessa missão, vamos dizer assim, um tanto messiânica desse cometa, né, para aquela, vamos dizer assim, civilização, né, de alienígenas, né, que se intitulavam pastores, né, no caso, né, que eram os caras que eram os guardiões ali, né, desse cometa que tinha essa conotação de divindade para eles, né, e eles aguardavam isso, né, e o Capitão Pike tendo que ali, né, na base da diplomacia, conversar, né, com essa espécie que era altamente intolerante, né, até por causa do seu conteúdo altamente religioso. Não que as religiões sejam intolerantes, tá, gente? Não me interpretem mal, né? Mas nesse caso o episódio colocou as coisas dessa forma, né? E aí é interessante a gente perceber como tudo isso vai se desenvolvendo, né? Essa coisa da Uhura descobrir essa linguagem musical, e depois ela descobre que essa linguagem musical, né, era uma forma do cometa realmente se comunicar com eles, né? E o cometa era meio que uma entidade consciente, né, que levava a vida, né,
para os planetas, né? O planeta que ele ia destruir, na verdade, no final das contas, ele acabou jogando água, semeando vida naquele planeta lá, né? E de uma forma que o Spock, né, vamos dizer assim, ele teve que destruir uma parte do cometa sem encostar no cometa, né, só, vamos dizer assim, aquecendo os escudos do cometa, passando com uma nave auxiliar, né, para poder arrancar um pedaço do cometa e desviar sua trajetória, né, e o pedaço que foi arrancado do cometa era igualzinho o pedaço original do cometa que sobrou, né, no caso, né, tal como se o cometa dissesse que no futuro ele ia fazer, vamos dizer assim, uma coisa de você salvar, vamos dizer assim, vidas, né, no futuro, né? E aí fica aquela discussão do pai, que ainda fica pensando muito, né, no seu futuro também, né, que ele realmente tem o seu futuro condenado, né, e a número 1 termina essa conversa com o Pike, né, no final do episódio, falando, né, quem sabe você não pode modificar o seu próprio futuro, que de repente seu futuro não esteja totalmente escrito aí, né? E aí o pai que termina o episódio vendo, né, as fichas, né, das pessoas que ele acabou se salvando, né, quando ele se sacrificou, né? E as fichas das pessoas que ainda, né, naquele momento do episódio ainda são crianças, né? Quer dizer, essa destruição anunciada do pai, que ela ainda vai demorar algum tempo para acontecer, né, no caso, e aí fica essa coisa de se vai acontecer ou não, né, talvez aí esteja, vamos dizer assim, a dica, né, que para o reboot da série, né, no caso, né, que de repente um reboot, né, acaba de repente sendo até uma coisa melhor do que você tentar ficar encaixando, né, o cânone aí direitinho, né, e se você faz um reboot, né, você segue aquela linha de que essa coisa de Jornada nas Estrelas que a gente está vendo agora nada mais é do que uma livre interpretação de Jornada nas Estrelas. Aí não tem essa necessidade, né, de você adaptar o canon no caso, né, e vamos dizer assim, a coisa fica um pouco mais livre. Se você não vai ter o canon sendo totalmente respeitado, pelo menos você tem uma coisa um pouco mais livre e você pode pensar, vamos dizer assim, outras alternativas, né? E sempre fazendo aquelas referências à série antiga. Então, eu acho que é um modelo que pode dar certo. Eu gostei muito desses 2 primeiros episódios, tá? Apesar dessa coisa do cometa ser meio que uma entidade senciente, né? E ter realmente essa conotação um tanto messiânica, né, que isso aí depende muito da interpretação, né, das culturas ali no caso, né, apesar de você ter tido essa conotação messiânica, essa conotação religiosa, essa coisa do cometa ser uma coisa meio senciente, da comunicação por música, né, comunicação por música foi bacana porque a Uhura gosta de cantar, né, então quer dizer, uma coisa que realmente você está vendo que essa comunicação musical, né, é uma coisa que tem a ver realmente com a personagem da série clássica, no caso, né? Então, como foi um episódio que trabalhou muito os personagens da série clássica, foi um episódio bacana, foi um episódio legal, tá? A personagem, vamos dizer assim, do Alex Kurtzman lá, que é a chefe de segurança toda marrenta lá, entendeu? Ela ficou um pouco deslocada nessa coisa toda, né? E foi muito bacana ver, principalmente, a interação do Spock com a Uhura e essa coisa da Uhura, do passado da Uhura ter sido um pouco mais trabalhado, entendeu? Apesar de você ter um traumazinho de infância aqui ou ali, entendeu? Mas foi um elemento interessante na construção do personagem. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Eu vou tentar colocar essas análises na Batata Espacial, caso eu não consiga, elas estão aqui, né, no Diário do Capitão, tá? E a gente fica aí no aguardo, né, do próximo episódio de Strange New Worlds para ver se eles vão conseguir manter essa coisa episódica, né? E se essas coisas episódicas, se você trabalhar mais os personagens da série clássica, realmente vai ficar muito mais interessante, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.